mais uma vez. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso curso de nível 1, onde estaremos aprendendo os princípios da análise técnica. Então hoje nós vamos focar começando com as linhas de suporte e resistências, ok? Embora os níveis de suporte e resistência sejam níveis que não são tão complicados de se entender, esse tópico, porém, requer muita atenção. Por quê? Porque se você não entender, se você não se aprofundar como as linhas de suporte e resistência são realmente aplicadas, ela pode lhe trazer desvantagem em seus trades, correto? Mas nós vamos ver inúmeros exemplos a partir de hoje. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso curso de hoje, começando então aprendendo os níveis de suporte e resistências da análise técnica. A análise técnica é considerada como a estrutura e o estudo da atividade de preço, nos quais os investidores em Forex Exchange analisam o movimento do mercado financeiro baseando-se nos preços do passado, procurando oportunidades para prever e negociar os preços futuros. Ao analisar os padrões de preços históricos, o analista técnico procura enxergar o comportamento dos preços, que indica possível conclusão de iniciação ou continuação de uma tendência. Geralmente, os motivos pelos quais os investidores dependem tanto da análise técnica são porque, teoricamente, todas as informações atuais sobre o mercado se refletem no preço. Se o preço se reflete toda a informação que está lá fora, a ação do preço é tudo o que alguém realmente precisaria para fazer um investimento. Você agora provavelmente já ouviu falar que a história tende-se a repetir, certo? Então, a análise técnica é basicamente isso. Os analistas técnicos vivem à procura de níveis como suporte e resistência do passado, que geralmente ocupam uma posição longa ou curta no futuro. E é isso que você vai aprender. Os seus trades a partir de hoje vão ser exatamente dessa forma. Você vai viver procurando níveis de suporte e resistência e baseado nesses níveis é aí que você vai tomar as suas decisões de compra ou venda. A análise técnica envolve padrões diferentes como triângulos, túneis e muitas outras configurações que indicam tendências e sinais, algo que abordaremos detalhadamente mais tarde no curso. Bem, então vamos aprender agora o que seria os níveis de suporte e níveis de resistência. Esses são simplesmente níveis de preço, ou uma gama de preço que uma ação ou moeda não ultrapassa frequentemente níveis de resistência ou suporte. Os níveis de suporte e resistência são níveis fundamentais nos mercados cambiais, que também ajudam a dar uma melhor indicação para o investidor em ambos, compra ou venda de uma moeda ou ação em ambas posição, longa ou curta, durante um período de tempo. Essa posição curta, a gente está se referindo a uma posição de venda, ok? Os níveis de suporte e resistência podem ser encontrados nos níveis horizontal e diagonal. Quando os mercados financeiros estão se movendo de uma linha horizontal durante um longo período de tempo, isso significa que o mercado normalmente está se movendo lateralmente. Então vamos dar uma olhada aqui. Então nós temos aqui as nossas duas linhas, que significa a linha de cima, o nível de resistência, e a linha de baixo significa o nível de suporte. Esse movimento lateral pode ter dois diferentes efeitos no mercado, dependendo do prazo usado para se fazer o investimento. Então, nós temos essa linha que eu coloquei aqui no meio, que significa, na verdade, o nível de flutuação. Então, o mercado ele vai testar essa linha de suporte, ele vai testar essa linha de resistência às vezes, e ele vai ficar movimentando lateralmente, correto? Quando o mercado se move em um nível diagonal, significa que o mercado está em uma tendência. Essa tendência pode ser um movimento para cima ou para baixo. Então vamos dar uma olhada aqui. Nós temos as linhas de suporte e resistência na diagonal, correto? Se ela estiver apontando para baixo, isso simboliza que o mercado está em uma tendência de baixa. Do outro lado, significa que o mercado estaria em uma tendência de alta.
As setas abaixo representam o movimento do preço do mercado. Nesse exemplo, o mercado está se movendo de lado. Uma posição long, que seria uma posição de compra, poderia ter sido tomada em um nível de suporte, ou uma posição short, que seria uma posição de venda, poderia ter sido tomada no nível de resistência. Esses níveis normalmente são considerados os níveis mais lucrativos na negociação. Lembre-se, é muito importante ter em mente que nem todos os níveis horizontais são bons níveis de configuração para assumir uma posição. Vamos agora ver alguns exemplos aplicando esse tipo de diferença, usando então alguns gráficos de castiçais. Nesse exemplo, analisaremos um gráfico de período de um dia, ok? Um D significa um dia, da resistência para o nível de suporte, conforme mostrado pela seta. Foi calculado um total de 680 pips. Isso significa que, bom, dessa ponta aqui A até essa ponta aqui B, foram um total, então, de 680 pips, porque essas velas aqui representam velas de um dia, correto? Se você tivesse entrado em uma posição de venda, que seria o ponto A, para o ponto B, o seu trading seria um trade lucrativo de aproximadamente 400 pips, respectivamente. Vejamos agora um exemplo de onde seriam os níveis de entrada, stop loss e target. Então, nós temos aqui a nossa linha de entrada, o nosso stop loss, que seria acima da linha do nível de resistência, e o nosso target, que seria pouca coisa acima da nossa linha de suporte, ok? Agora você pode ver que esses níveis de suporte e resistência estavam em níveis perfeitos para o trade. Ele proporcionou o espaço suficiente para que a negociação haja espaço correto para que se coloque seu stop loss e seu target, permitindo que o mercado adote seu curso normal. Bom, então deixa eu explicar aqui rapidamente como que vou, porque bom, já está em azul. Perfeito. Bom, nós temos aqui então o nosso nível de resistência, como você pode ver. Nós temos o nosso nível de suporte, correto? Então, baseado nesses dois níveis, o que a gente consegue observar? O mercado ele teve essa alta, ele começou a ter essa baixa. Então, por conta da aparição dessas velas aqui, a nossa entrada seria mais ou menos depois dessa vela azul, correto? Então, esta vela urso se fechou, a vela touro abriu, então a nossa entrada seria provavelmente nessa região aqui, correto? Então, a gente ia ser, na verdade, triggered, né? Ativado, nossa cota seria ativada por conta dessa vela aqui. Então, deste ponto aqui, ok? A este ponto aqui, nós teríamos feito mais ou menos 400 pip, correto? E o nosso stop loss aqui teria sido mais ou menos aqui em cima. Então, a gente teria feito pouca coisa a mais em relação ao nosso stop loss. Então, isso aqui seria um trade ideal. Eu gosto de fazer, na verdade, os meus trades 2 por 1 no mínimo, porque você sabe que nós devemos sempre, digamos que se você venda aqui, correto? O seu stop loss deveria ser aqui, a sua entrada seria aqui e o seu target seria aqui. Então, esse aqui seria um trade ideal. Seria mais ou menos 2 por 1, correto? Mas aqui, às vezes, tem tradings que, na verdade, existem muitos tradings que gostam desse tipo de trading que seria, na verdade, 1 por 1, correto? Mas quando a gente estiver usando outros tipos de osciladores, alguns vídeos mais para frente, você vai entender melhor que existe possibilidade da gente talvez ter entrado nesse trade até um pouco mais cedo, digamos que talvez aqui em cima, correto? Mas isso você vai aprender em detalhes daqui a pouco. Mas enfim, então aqui seria de uma certa forma um trading positivo, um trading bom porque você ganhou muito mais do que você poderia ter perco, correto? Vamos agora ver um outro nível de suporte e resistência, mas em um período de tempo muito mais curto. Então, você observou que aqui esse é o período de um dia, correto? Então, nos proporcionou um trading ideal para a gente poder entrar nesse nível aqui e sair do mercado neste nível aqui. Agora, vamos ver um nível de suporte e resistência como esse, que seria apenas de 5 minutos. Então, aqui seria já o scalping, né? O scalping trade, porque são tradings de período bem menores. Os níveis de suporte e resistência desse gráfico representam um período de tempo de 5 minutos.
A distância entre o ponto A para o ponto B são de 10 pips. Então, você já observa a grande diferença aqui, correto? Então, lá no período de um dia, de uma ponta A à ponta B, seria 680. Aqui seria a mesma coisa, mas somente nós temos 10 pips, desse ponto aqui a este ponto aqui, correto? Isso significa que, se você tivesse tomado uma posição de venda, nesse caso, a probabilidade de sua posição ser lucrativa seria mínima, além de muito arriscado. Então, vamos ver o porquê. Então, aqui seria o nosso entry level, o nosso período de entrada, correto? Aqui em cima seria o nosso stop loss. E aqui seria o nosso target. Na verdade, eu fui até um pouco generoso, que eu coloquei o stop loss praticamente acima da vela. Mas, como você sabe, o stop loss, nesse caso, a gente deveria ter colocado provavelmente aqui em cima dessa linha de resistência, ok? Então, você observa aqui, a nossa entrada seria mais ou menos abaixo dessa vela aqui. Então, desse ponto aqui, ok? Se a gente tivesse entrado, o nosso target, a gente teria almejado o nosso target mais ou menos nessa área aqui da linha de suporte. Mas olha o que aconteceu. O mercado ele começou a andar lateralmente, correto? Ele teve uma alta, começou a se mover lateralmente novamente, teve outra baixa, e ele só foi atingir o nosso target aqui, tá? Então, quando ele tocou, aqui nessa vela aqui ele ainda não tinha tocado, mas aqui ele tocou. Então, olha quanto tempo demorou, ok? Para atingir o nosso target. Então, às vezes, o que poderia acontecer aqui seria o seguinte: se o mercado simplesmente começasse a ganhar uma força de baixo, como ele fez aqui, e a partir desse ponto aqui, por conta dessas velas aqui serem umas velas touros, e você observa que elas estão começando a ter uma alta de um valor forte, ok? Ela simplesmente poderia ter ganhado um pouco mais de força, rompido esse nível aqui esse nível de resistência, como ela rompeu aqui, correto? E você seria parado. Então, você perderia o seu trading nesse caso. Embora o trade tenha funcionado aqui, porque ele simplesmente subiu, ele não chegou a tocar o nível de stop loss, mas ele é um trade meio arriscado, tá? Então, eu praticamente não faço os meus trading baseado no scalp, mas tem muitos profissionais que vivem no dia a dia fazendo esse tipo de trade, correto? Eu não vou falar para você que eu aconselho ou que eu não aconselho, eu simplesmente estou explicando para você como que funciona e as diferenças de fazer um trade com escala de tempo maior e uma escala de tempo menor. Aí você vai ter que decidir depois que tipo de trading você quer ser, ok? Você sabe que se você se tornar um scalping trading, você vai obter retornos e perdas bem mais rápidas, ok? Então, você pode entrar no seu trading aqui e tirar o retorno do seu investimento aqui em questão de quê? De menos de 1 hora, provavelmente, correto? Agora, já no day trading, não. Às vezes você vai ficar no trade o dia inteiro, então às vezes você vai acabar ficando no trading pelo menos uma semana. Aí vai de você tem que ver o que funciona melhor, correto? Com base na entrada e no target, podemos ver que teria sido um trade de risco muito alto. A razão para isso é que você ficaria sentado em um trading por algum tempo apenas para fazer cerca de 4 a 5 pips, que foi praticamente o que eu acabei de explicar. Então, se você tivesse entrado aqui, você ia esperar tudo isso aqui, ok? Para simplesmente fazer, para ter mais ou menos 4 ou 5 pips de retorno. Porque dessa ponta aqui a essa ponta seria um total de 10. Então, desse nível aqui, creio eu que seria mais ou menos entre 4 a 5 pips. Então, não é um estilo de trading que eu gosto de fazer, o que eu procuro no dia a dia. Ok? Também é importante ter em mente que pequenos quadros de tempo como esse podem ser muito voláteis, fazendo com que a ação de preço se mova tão rápido que você não teria tempo de piscar os seus olhos. Isso é fato, tá? Então, o que seria esses voláteis no mercado? Simplesmente como o mercado ele reage em tempos menores, ok? Como você observa aqui, a formação dessas velas aqui, elas são praticamente do mesmo tamanho, correto? Tirando essa daqui ou algumas outras. Então, se a gente olhar dentro desse nível aqui de suporte e resistência, você vai observar que a maioria das velas são praticamente do mesmo tamanho também, ok? Então, em tempos menores, o mercado tende a mostrar um tipo de volatilidade de preço muito rápido, que seria a construção de uma vela desse tamanho aparecer no seu gráfico, tirando você do mercado rapidamente. Por exemplo, baseando nessas 3 velas que apareceu aqui no canto, que seriam velas touros, ok? Você então decide entrar no mercado para uma compra,
ok? Então você decide entrar aqui. Então o que acontece? Simplesmente o mercado aparece com essa vela urso, ela vai ativar a sua conta, mas até aí tudo bem, porque às vezes nós esperamos um tipo de rejeição, ok? Como você já sabe. E o que acontece? Uma vez que o mercado rejeitou, ativou sua conta, olha a próxima vela. Quando ela abre, ela simplesmente, em uma só vela, ela tem uma queda, então, extremamente rápida, fazendo com que, então, talvez o seu stop loss teria sido colocado nessa área aqui. Então, você seria parado em questão de 5, 10 minutos, correto? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso também. Outra razão é que a segmentação de 5 pips pode ser muito arriscada e você pode perder seu investimento rapidamente. Na realidade, você estaria realmente disposto a perder uma certa porcentagem do seu capital para obter um lucro tão pequeno? Que foi o que eu acabei de explicar agora há pouco. Para você entrar no trade, você tem que analisar várias coisas. Primeiro, qual a probabilidade de você perder esse trading? Por quê? Será que o seu stop loss ele está colocado numa área correta? Será que a volatilidade do mercado está sendo grande? Várias coisas que você precisa estar olhando, ok? Então você tem que ter em mente que às vezes não vale a pena você arriscar tanto para obter um retorno tão pequeno, ok? Os níveis de suporte e resistência criam uma espécie de barreira entre os preços, fazendo com que o mercado se mova entre a ação de preços. Os preços geralmente tendem a permanecer entre os níveis de suporte e resistência até um certo período de tempo, até que esse nível possa ser quebrado em qualquer direção, seja ela norte ou sul. Então, nós temos aqui um exemplo que o preço ele rompeu, ok? Teve um rompimento de uma queda e ali ele teria um rompimento para uma alta. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Aqui você pode observar que o mercado ele está movimentando lateralmente. Então, nós temos a nossa linha de resistência, a nossa linha de suporte. O preço simplesmente toca nessa linha de resistência, ele reverte, né? Ele toca nessa linha de suporte, volta a testar a linha de resistência novamente e assim por diante, correto? Até então obter o primeiro rompimento, que seria nesta área. Quando esse rompimento acontece, geralmente ele nos proporciona um tipo de oportunidade de compra. Então você poderia entrar no seu trading aqui para uma alta, porque certamente o mercado ele vai testar o próximo nível de suporte e resistência na parte de cima. Aqui nós temos um exemplo. Então você vê as nossas linhas de suporte e resistência, ok? Igual ao slide anterior. E aqui o mercado ele rompeu. Então aqui através dessa vela aqui, nós entraremos aqui mais ou menos, talvez no nível de 50%, e essa vela seguinte tocaria o nosso nível de entrada, nossa conta seria ativada, então tudo isso seria o nosso retorno. Dessa ponta aqui, mais ou menos, até essa ponta aqui, provavelmente seria aonde a gente ia obter o nosso retorno. Uma vez que a resistência for quebrada, ela então se tornará suporte, pois será a base para que o mercado possa testar novamente baseando-se no preço anterior. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, a mesma coisa, nós temos ali o nosso nível de resistência, o nosso nível de suporte, o mercado está se movendo, ele teve uma alta, agora ele teve uma baixa, aí ele testou o nível de resistência novamente, ele rompeu o nível de resistência, então ele continua tendo essa alta até ele achar uma barreira. Quando ele achar uma barreira, ele vai começar a ter uma queda novamente, ok? A partir do momento, então, que ele começar a ter essa queda, essa ponta de cima vai se tornar, então, mais um nível de resistência e a parte de baixo vai se tornar, então, um nível de suporte, como você pode ver aqui. Então, o mercado ele rompeu, testou esse nível aqui de cima, ok? Foi rejeitado. Quando ele começou, teve essa curva aqui. Quando ele começou a fazer o formato dessa curva, ok? Ele começou a ter a queda novamente. Então, aqui automaticamente já é considerado o nosso segundo nível de resistência, ok? Então, o mercado ele teve uma queda, ele testando então esse nível de suporte, que seria anteriormente um nível de resistência, ok? Aí ele foi rejeitado e agora ele está subindo novamente. Então, o mercado ele age dessa forma. Olha o exemplo aqui. Nós temos o nosso nível de resistência, ok? Então aqui o mercado ele testou o nível de resistência, teve essa queda, o nível de suporte, testou novamente, foi rejeitado,
Dessa vez ele não conseguiu chegar no nível de suporte e ele conseguiu romper esse nível de resistência, ok? Quando ele rompeu o nível de resistência, o que aconteceu? Ele simplesmente começou a ganhar forças de alta até testar esse nível de máximo aqui em cima. Então ele começou a ter uma queda novamente. Quando ele começa a ter uma queda novamente, aqui então é considerado o nosso segundo nível de resistência, correto? E assim por diante. O mercado começa a ter uma queda então e aí ele vai formando outros níveis de suporte e resistência. Vamos agora analisar um trade em tempo real e aprender a identificar e aplicar níveis de suporte e resistência. Pode parecer que níveis de suporte e resistência sejam fáceis de identificar ou às vezes até irrelevantes, como eu já até mencionei no começo, mas posso garantir que se você não aprender os fundamentos e as profundidades dos níveis de suporte e resistência, seus trades não serão bem-sucedidos. Então, eu sugiro que você pare o vídeo, pegue uma caneta e papel, faça algumas anotações caso precise e revise esse tópico se necessário, até que você consiga identificar os níveis de suporte e resistência assim que abrir o seu gráfico, correto? Então, nós vamos ver bastantes exemplos a partir de agora. Uma coisa você pode ter certeza que daqui para frente, até o final desse vídeo, os níveis de suporte e resistência serão extremamente importantes em todos os seus trades, seja ele se você for usar simplesmente na análise técnica, ok? Como também usados com os osciladores, ok? Você sempre vai precisar dos níveis de suporte e resistência. Então, muita atenção e prática para você poder realmente identificá-los e poder usar nos seus gráficos a partir de agora, ok? Então, vamos mudar para o Live Chart e colocar em prática o que nós cobrimos aqui nesses slides. Vamos lá. Ok, Trade, então vamos dar uma olhada aqui no Australian Dollar e US Dollar, ok? Você pode observar aqui no canto da página, nós estamos falando do dólar australiano e o dólar americano. E o nosso período aqui, vamos começar com o período de um dia, que toda vez que eu entro no meu chart, seja ele para entrar no trading de 4 horas, às vezes até de 1 hora, eu sempre olho primeiro o meu período de um dia para saber o que está acontecendo com o mercado, em que direção, em relação a um período maior, ele está tomando, ok? Então, para mim é importante saber se o mercado está tomando uma direção de alta ou baixa num período maior, para depois, então, eu tomar a minha decisão de compra ou venda num período menor, correto? Então, vamos lá, vamos analisar, então, esse chart aqui. Primeira coisa que eu vou fazer quando você abre o seu chart, eu simplesmente gosto de minimizar não minimizar a página, mas minimizar as velas, ok? Isso, quando eu falo minimizar, significa trazer para o meu chart o maior número de tempo possível. Nesse caso aqui, vou trazer mais ou menos, acho que um período de 2 anos, para mim ter uma noção, saber o que está acontecendo no mercado nesse período de 1 ou 2 anos, ok? Então vamos aqui, deixa eu dar uma diminuída um pouco, coisa menor, pouca coisa a mais. Bom, então vamos observar como que nós colocaríamos então o nosso nível de suporte e resistência. Digamos que que nós fôssemos entrar nesse trading aqui, que está acontecendo hoje, correto? Mas a gente precisa saber que direção o mercado está tomando. Então, como você observa, eu ampliei o número de tempo, ok? Então eu deixei aqui no período de 2016 agora até 2018. Então eu vou aqui no meu tool, na minha linha onde está escrito line, ok? Eu simplesmente vou clicar numa ponta, nessa ponta dessa mínima aqui, e traçar ela até o rompimento mais ou menos desse nível aqui. Vou clicar um OK para confirmar, para deixar a minha linha na posição que eu quero. Então, por que eu coloquei a minha linha aqui e não aqui? Ou por que eu coloquei aqui e não aqui, tá? Uma coisa muito importante que você precisa aprender a partir de agora é o seguinte. Quanto mais o mercado tocar nas linhas de suporte e resistência, mais válidos eles são. Então, mais confirmação de uma tendência você está tendo, ou de um padrão você está tendo, correto? Então, por que eu coloquei aqui? Simplesmente porque, se a gente voltar um pouquinho mais, olha o que aconteceu. O mercado ele estava tendo essa baixa, correto? Ele chegou nessa mínima aqui, então ele teve uma alta novamente e teve uma outra baixa. Então, essa aqui, para mim, é a maior baixa que ele teve no mercado nos últimos 2 anos, correto? Então, ele teve essa baixa aqui, então, para mim, ela vai ser meu starting point, tá? Meu ponto de partida. Então, por que eu coloquei aqui e tracei aqui e não tracei ali ao invés? Deixa eu mostrar aqui. Eu poderia simplesmente ter colocado essa linha aqui assim, correto? Mas para mim não é interessante, porque eu tenho que saber o que está acontecendo no mercado no geral,
correto? Então, eu não toquei nessa ponta aqui de baixo, como você observa, só essa ponta aqui, porque se eu tocar aqui, provavelmente eu não colocaria ali. Então, vamos ver o que acontece se eu colocar... Tá. Então, eu subi, olha só, eu simplesmente optei por subir a linha de suporte um pouco mais, por quê? Porque aqui o mercado ele testou esse ponto várias vezes, ele testou aqui, ele teve o rompimento, ok? O mercado ele rompeu aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Olha só, ele rompeu, mas ele conseguiu voltar para uma alta. Aqui praticamente não foi possível da gente tocar nesse nível, mas o mercado ele, praticamente ele se aproximou desse nível de suporte. Então aqui eu tenho, na verdade, 1, 2, 3, 4 e vários toques aqui, tá? Então eu tenho mais de 5, 6 toques. Então para mim, esse aqui seria um nível forte de suporte. Não existe, você não precisa colocar a linha de resistência nesse caso, que seria mais ou menos aqui, correto? Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Talvez aqui seria, se fosse para a gente colocar o nosso nível de suporte, talvez seria mais ou menos nessa linha aqui de cima. Então, o nosso starting point seria provavelmente próximo dessa máxima aqui, dessa vela. Aí você fala, mas por que você não colocou no topo, tá? Porque se eu tivesse colocado no topo, olha o que acontece. Você simplesmente, se a gente colocar essa linha no topo, você observa que você vai perder esses pontos aqui em cima, que na verdade para a gente também esses pontos são importantes, ok? Então você, na verdade, seria mais ou menos aqui o nosso nível de resistência. Embora o mercado ele teve vários rompimentos aqui, correto? Mas esse aqui seria para nós um nível mais forte de resistência, tá? Mas por enquanto eu vou remover essa linha aqui, porque não tem necessidade de manter esse nível de resistência aí, porque o mercado ele está abaixo do nível de suporte aqui embaixo, correto? Então, deixa eu fazer o seguinte agora. Bom, uma vez que nós traçamos essa linha de suporte, nós sabemos que o mercado estava tendo uma alta, correto? Então, olha o que aconteceu agora. O mercado ele rompeu esse nível de suporte e ele começou a ter, então, uma baixa, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente pegar mais uma linha, pegar uma linha aqui horizontal, e vou colocar aqui no topo não, na base dessa vela. Eu não coloquei nessa pequena porque eu quero... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você ver melhor. Eu vou colocar aqui onde o mercado ele tocou pelo menos umas 2, 3 vezes, ok? Então ele tocou aqui, ele fechou na linha. Olha só, essa aqui rompeu e fechou na linha. Essa aqui veio, a mesma coisa, correto? Tudo na linha. Então essa aqui é uma linha também de suporte, é um suporte forte, ok? Então o que acontece aqui? Por que eu coloquei essa linha? Porque se a gente parar para observar, o mercado também testou essa linha algumas vezes, correto? Embora desse ponto aqui ele não parou, ele cruzou, mas ele voltou para dentro dessa linha. Ele rompeu novamente, ele não ficou oscilando nessa linha por muito tempo. Então, para mim aqui seria um ponto, de uma certa forma, um ponto até forte, correto? Então, o que aconteceu aqui? Essa linha aqui se tornou agora a nossa linha de resistência. Ela era uma linha de suporte, porque o mercado ele tocou nela várias vezes. Quando ele rompeu, ok? Então, agora, se ele testar novamente aqui, ela vai ser, então, uma linha de resistência. Tá? Então, agora eu vou ampliar aqui. Se a gente fosse entrar nesse trade agora, eu simplesmente... dois alvos que eu teria. Primeiro, seria o meu alvo número 1, que seria a minha linha de resistência, e a minha linha de suporte. Então, é simples assim. Então, você tem que entrar no trade baseando se o mercado está próximo da sua linha de resistência e mostrando esse sinal de reversão, o seu target vai ser a linha de suporte. Se o mercado tiver uma queda e tiver uma vela mostrando oportunidade de uma compra, você vai simplesmente comprar e vai almejar o seu nível de resistência como target, ok? Então, neste caso aqui, esse aqui seriam as minhas linhas de suporte e resistência, tá? Aí você fala, tá, então o que eu posso fazer agora para me saber que direção tomar? Bom, simplesmente eu vou deletar agora essas linhas aqui para não confundi-lo, ok? Então,
eu vou simplesmente traçar mais uma linha aqui, agora, de suporte e resistência nesse ponto. Porque a gente observa que o mercado agora, de um tempo, pelo menos em um mês, ele está tendo essa alta, correto? Então, lembrando que nós precisamos de obter o maior número de toques possível. Então, vamos colocar aqui. Aqui nós tivemos esse rompimento, mas o mercado ainda se fechou por dentro. Então, aqui não seria um nível bom. Vamos colocar pouca coisa acima, ok? Então, aqui seria praticamente um nível forte de resistência. Deixa eu melhorar esse nível de resistência aqui, peraí. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, quase 3,5, quase 4 toques, na verdade, mas esse aqui não chegou a tocar. A gente pode fazer isso aqui também, se você preferir, ok? Aí, no caso, tocaria no corpo aqui, e aqui tocaria na base. Eu prefiro, quando eu vou colocar nas linhas de suporte e resistência, geralmente, ou deixa tudo no topo dos pavis, ok? Ou da sombra, ou então, você deixa tudo no corpo da vela, que poderia ser mais ou menos assim, no corpo da vela. Ok? Ó, a gente está tocando o corpo, quase tocando o corpo aqui, e tocando o corpo várias vezes. Mas eu prefiro, na verdade, tocar a máxima da vela, ok? Aqui eu simplesmente toquei no corpo porque eu quis obter o maior número de toques possível. E de uma certa forma valeu a pena, porque eu consegui o toque dessa vela, desta vela e dessas outras aqui, correto? Então, aqui simplesmente seria já o nosso nível de resistência e o nosso nível de suporte no período de um dia, ok? Então, como que nós poderíamos entrar nesse trade? Eu poderia entrar nesse trade agora simplesmente para uma alta? Não, claro que não, porque aqui não estamos tendo nenhum tipo de vela que nos garante que o mercado vai ter uma alta. Em relação a entrar no trading, nós vamos aprender a partir do próximo vídeo, quando a gente começar a estudar os padrões, ok? Então você vai, baseando em cada padrão que aparecer dentro dos seus níveis de suporte e resistência, você vai aprender como então entrar nos seus trading. Hoje nós não vamos aprender a entrar no trading, mas eu estou simplesmente mostrando como esses níveis de suporte e resistência devem ser aplicados, tá? Agora eu vou diminuir aqui esse meu... Deixa eu diminuir aqui, ó. Se eu diminuir para um período de 4 horas, olha o que vai acontecer. Olha como minhas linhas agora elas ficam bem mais afastadas uma da outra. Então, provavelmente aqui nós já teríamos até uma oportunidade de entrada no mercado. Por quê? Nós temos o mercado, ele está tendo uma alta, correto? Ele se aproximou desse nível de suporte aqui, ok? Então, aqui, na verdade, essa vela provavelmente seria a nossa oportunidade de entrada. A gente talvez teria entrado aqui. O nosso target poderia ter sido mais ou menos aqui. Deixa eu só colocar. Talvez o nosso target poderia ter sido mais ou menos nessa altura aqui. Ok? A nossa entrada poderia ter sido aqui. E o nosso stop loss poderia ter sido aqui embaixo. Então, você observa que a nossa perda seria mínima em comparação ao nosso ganho, correto? O nosso ganho seria bem maior. Então, praticamente, provavelmente aqui 2 pontos alguma coisa por 1. Então, esse é o tipo de trading que eu gosto de fazer, correto? Mas, como eu já disse, não vamos estar entrando em detalhes de compra ou venda hoje, para você não se confundir. Primeiro, vamos cobrir bastante sobre os níveis de suporte e resistência. Quando você mudar o seu time frame, que seria aqui agora para 4 horas, lembrando, se eu voltar aqui para o período de 1 hora, olha só, ela vai ficar menorzinha, como você observa, correto? E o período de 4 horas são todas aquelas velas dentro daquelas velas de um dia, correto? Por isso que ela aparece bem maiores aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui para caber na tela. Tá? Uma coisa que você tem que fazer também quando você... Digamos que você tenha colocado essas linhas aqui no período de 1 hora, mas quando você diminuir para um período de 4 horas, é bom você dar um reajuste. Nesse caso aqui não precisa porque a vela praticamente ela respeitou bastante aqui, mas talvez você pode até... deixa eu dar uma melhoradinha aqui para ver se a gente... mais ou menos aqui. Você pode dar um reajuste depois para fazer as linhas se enquadrarem corretamente dentro dos padrões junto com as velas, ok? Então, se a gente diminuir agora para um período menor, vamos diminuir para um período de 1 hora, vamos ver o que acontece. Olha só, ela vai se apresentando mais e mais, porque mais velas
vão ser formadas dentro de um período de um dia, correto? Então, nós teremos 24 velas para representar somente uma vela daquela do período de um dia. Então, é por isso que o chart vai ficando assim, bem mais complicado de poder analisar. Então, é por isso que é bom. Então, você tem que diminuir um pouco aqui. Aí você vai ter uma visão melhor. Então, você já pode observar que dentro desse período de 1 hora aqui, já está se formando até um outro tipo de padrão aqui. Se você traçar aqui, nós temos aqui um outro tipo de suporte e resistência que foi formado dentro do período de 24 horas, dentro do período da vela de um dia. Olha só, subiu, desceu, ele rompeu e agora ele testou o nível novamente. Agora ele está saindo de dentro desse nível de suporte. Então pode até ser que o mercado ele esteja perdendo forças de uma alta e comece então com essa tendência de baixa, ok? Tocando nesse nível novamente. Aí se ele tocar nesse nível novamente e romper, provavelmente o que vai acontecer aqui, o mercado vai dar uma continuação de baixa. Então isso aqui seria na verdade um período de correção do mercado, que também iremos aprender isso com mais detalhes, tá? Ok? Bem, por enquanto é só, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Goodbye!